mostrar as pernas bonitas, né? Sem vasinho ou sem então as indesejáveis varizes, né? Questão de saúde, principalmente porque as varizes comprometem a circulação das nossas pernas. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, mais de 18% da população adulta tem varizes de pequeno ou grande porte. E esse é o nosso assunto de hoje à noite. Eu converso com o Dr. Wagner Carneiro, que é cirurgião vascular. Boa noite, Dr. Wagner. Boa noite, Fran. Bem-vindo ao quadro Viver Melhor. Obrigado, também. Então, vamos começar falando de varizes mesmo. Segundo a Sociedade Brasileira, o número, mais de 20 milhões de pessoas tem a doença. Realmente é uma doença? Sim, é uma doença realmente muito comum, né? Incide principalmente em mulheres, né? Então, a gente vê hoje na prática, estatisticamente, quase todas as mulheres, 90% das mulheres vão desenvolver varizes com o passar da idade, né? Posso considerar esses 20 milhões, então a maioria, 90% de mulheres? Mulheres, é muito mais, o número é muito maior em mulher, porque tem uma dependência muito grande do hormônio feminino. E hoje ainda menos do que era alguns anos atrás. Por quê? Porque a mulher hoje tem menos filhos, né? Se a gente lembrar da época das nossas avós, nossas mães, só de você lembrar, você vai ver que elas têm muito mais varizes. Que era comum a mulher na década de 50 ter 7, 10 filhos, era muito grande. Então, quanto mais filhos, maior a incidência de varizes. Então, ela tem uma relação muito grande com a questão hormonal. E normalmente as mulheres se preocupam pela parte estética, né? Não veem como uma doença, um problema de circulação. Isso é uma coisa interessante que você está falando, assim, porque a gente vê, no consultório a gente atende todas as idades, né? Então, quando a gente vê as mulheres de 60 anos, na verdade elas deixaram essa varize chegar, né? Mesmo porque antigamente o tratamento era mais complicado, tinha menos opções de cirurgia. Então, e não existia essa preocupação estética tão grande. Então a gente atende as mulheres de 60, 70 anos com uma varize já muito grande e que ela nunca está preocupada com essa questão estética, né? Ela vem geralmente por dor, né? E também a gente vem o outro extremo, né? Que às vezes tem mãe que traz filhas com 12 anos, que elas estão vendo já algumas veias na perna da criança com 12 anos. A criança nem está reclamando. Não, nem está reclamando, então não tem nenhuma indicação de mexer, de fazer nada. Só que a gente começa a ver o outro lado também da moeda, que começa a existir um exagero nessa questão estética, né? E existe o meio termo, que são as mulheres aí entre os 20 e 40 anos, que provavelmente não vai deixar chegar ao ponto que nossas avós deixaram. E a respeito do calibre das varizes, às vezes a gente consegue enxergar elas meio esverdeadinhas, às vezes elas estão já com ondulações sobre a pele. O que faz aumentar essas ondulações? O que faz aparecer essas varizes? É que assim, na verdade, enquanto enxergar a veia é normal, se olhar uma pessoa de pele clara, a gente vai enxergar aquelas veias de tom esverdeado, são normais. Então, na verdade, isso não são varizes, são veias normais. Quando ela fica ondulada, como você disse, quando ela fica saltada para fora da pele, que ela fica saliente, ali que a gente descobriu que ali realmente é variz. Tá? A variz é a partir desse momento, que a veia... Antes não é considerada uma variz. Antes não é variz, não, são veias normais, veias normais. Tá? Então é muito comum também. A mulher às vezes ela tem uma pele bem clara e ela está enxergando algumas veias. Então, ainda mais na nossa região, que a tendência das mulheres é ser de pele clara. Né? Aqui a gente quase não tem sol, não se expõe muito ao sol pela cidade fria, né? Então é comum também. Às vezes tem mulher sem sintomas nenhum e ela está enxergando algumas veias na perna. Mas isso são coisas normais, a gente tem que enxergar a veia, realmente ela é visível. Então a gente sabe que as varizes são, quando estão salientes, né, doutor? Sim. São veias perdidas, não tem mais o que fazer, por isso eu posso retirar. Exatamente, essa veia ela já está, a válvula dela está lesada, então ela não volta mais. Essa veia, ela nunca mais vai voltar, essa válvula a funcionar. Que é uma lesão anatômica, né? Como um osso quebrado, você não conserta, a não ser que você faça às vezes uma cirurgia que consiga restabelecer. Então, no caso da varizes, não vale a pena você fazer uma cirurgia para reconstituir essa válvula, mesmo que a gente tem várias válvulas em todo o trajeto da veia, né? Teriam outras que vão fazer o mesmo papel. Exatamente, já tem outras veias funcionando, fazendo esse mesmo papel. Então, é mais fácil a gente retirar essas veias, faz uma cirurgia, retira essas veias que não funcionam, porque o sangue já drenou por outras veias. Então vamos falar agora um pouquinho de vasinhos também, que incomodam bastante, principalmente na época de calor, né? A mulherada querendo mostrar as pernas, aí colocar uma saia, um vestido. Os vasinhos, como que eles surgem? Bom, na verdade é assim, então é o mesmo processo, são veias que se dilatam, né? Só que os vasinhos são veias da pele que sofrem essa dilatação, né? E as varizes são veias que estão embaixo da pele, né? Os vasinhos o calibre dele é muito fino, é um pouco mais que um fio de cabelo,
e a mulher começa a enxergar essas vezes. Realmente o aspecto estético é muito feio, né? Às vezes mais feio do que as varizes, né? Então o dia a dia do consultório, 90% dos casos são dos vasinhos, né? Porque ele já começa muito mais cedo, próximo dos 15, 16 anos de 15 idade, anos a mulher já pode começa ter. a aparecer, né? Homem pode ter também? Tem, mas é muito raro. Muito né? raro. E além disso, o homem primeiro, os pelos esconde, né? Então os Já vasinhos tem o ficam, facilitador, já né? tem, exatamente, o pelo acaba escondendo esses vasinhos. E raramente o homem vai se queixar, mesmo porque o vasinho não tem nenhum sintoma, né? É puramente estético. E o tratamento, como é feito com agulha, mais um motivo que geralmente os homens acabam fugindo disso daí, exatamente. Muito difícil um homem... Com 15 anos eu já posso começar um tratamento? A gente aconselha um pouco mais tarde o tratamento, né? Mesmo porque é uma idade que ainda não está com essa preocupação estética tão grande, como é uma coisa estética, né? Eu normalmente no consultório não faço abaixo de 18 anos. Né? Tem que ser maior. Eu espero um pouco mais, até para não ficar alimentando muito essa questão estética, às vezes exagerada. Tá? Porque raramente nessa idade, 15, 16, 17 anos, vai ter uma quantidade tão grande de varicose. Então, doutor, vamos falar agora de tratamento, tanto para varizes quanto para os vasinhos. Quais são as indicações? Quando o paciente, lógico, um paciente de 80 anos, que já tem essa varize há 50 anos, que não tem porquê, não vai mexer, não tem porque porque a varize não é uma doença que vai levar o paciente à morte. Né? E é uma cirurgia com todos os riscos como qualquer outro. Como qualquer outro procedimento. Já numa mulher que já tem os filhos, já tem 2, 3 filhos, já tem a prole constituída, não vai ter mais filhos, essa é a indicação precisa para a varize. Né? A mulher em torno dos 35 anos, que já tem todos os teus filhos, não quer mais ter filho, aí é perfeito. Se quer ter filho, espera ainda. A gente aconselha esperar um pouco, né? Porque, por exemplo, a chance de voltar a varize depois da gravidez é grande. Né? Então, se a mulher está programando engravidar nos próximos 2, 3 anos, então, na verdade, eu peço para esperar. Né? Já que ela quer engravidar, engravide e depois faça a cirurgia. E nos vasinhos? O vasinho é um tratamento mais simples, né? Não requer anestesia, o paciente não precisa ficar internado, é feito no consultório mesmo, é feito através de injeção de medicamentos esclerosantes. Né? Então, o procedimento chama escleroterapia de veias. Então, o paciente marca uma sessão, ele toma dezenas ou centenas de picadas durante uma sessão. Mulher, né, gente? Mulher, raramente um homem vai fazer, tá? É muito raro. São pouquíssimos homens que se submetem a esse tratamento. Dói, é doído. Né? Em termos comparativos, o que eu ouço do consultório, os pacientes dizem que dói semelhante ou um pouco menos que depilação. Né? Então é um procedimento não dói tanto, né? É suportável. Dizem que é suportável. Né? Então, depois do procedimento, onde é feita a injeção desse medicamento, isso é feito por sessão, né? Depende da quantidade de varicose que a mulher tem que fazer 3, 4, 5 sessões, depende da quantidade. De quanto tempo? Em média, entre 1 semana e 2 semanas. Tem que dar um intervalo. Tem que dar um intervalo, tá? Porque fica cheio de hematomas, então fica impossível você enxergar. Se ela quiser fazer dali 2 dias, fica mais difícil, porque você não vai conseguir enxergar essas veinhas. Mas os hematomas ficam só durante esse período e saem. Exatamente, depois some os hematomas, aí a gente faz outra sessão. E o laser que a gente escuta falar agora, é indicado realmente? Vale a pena se fazer laser? Normalmente eu não indico tanto, sim. Primeiro, o custo do laser é muito alto. Né? Então ele sai um custo muito acima da escleroterapia com agulha. Né? Outra desvantagem que eu vejo no laser é a questão da dor. Muita gente fala da dor, que o laser não dói nada. Tá? O laser normalmente ele é dolorido. Né? Dói também. Dói também, né? Não vejo tanta diferença em relação à agulha, em termos de dor. O fato seria realmente a parte financeira. A parte financeira. O custo dele sai muito alto. Então, hoje, para escleroterapia de veias da perna, geralmente a gente não indica o laser por essa questão. Doutor, para a gente encerrar, fiz o procedimento tanto para os meus vasinhos quanto para minhas varizes. Pode voltar realmente? A pessoa tem que estar ciente disso, que pode ser que daqui 2 anos eu tenha novamente tudo de novo, tem que fazer o procedimento novamente? Sim, porque assim, a tendência, hoje em dia, as técnicas hoje cirúrgicas são muito melhores do que se usava há 30 anos atrás. A incidência de recidiva de varize é bem menor, né? Mas a tendência, você nasceu com a tendência, então você vai ter que lutar com essa tendência sempre. Nasceu com a carimbada. Né? Então você nasceu com a tendência, a tua tendência, a chance de você ter é sempre muito maior. Né? Isso para cirurgia. Né? Mas mesmo assim, a incidência de recidiva em varize, em cirurgia ainda é pequena. Tá? Lógico, se você operar uma paciente que já teve os filhos, que não engravidar, a chance dela é bem menor. Né?
Agora, para a varicose, para a telangiectasia, isso a gente sabe que vai voltar. Né? Se a gente já orienta os pacientes, você já faz a aplicação, seca as varicoses, geralmente já combina aqui 5, 6 anos, uma hora vai ter que voltar. Né? Então ele precisa dessa manutenção. Para a cirurgia, a gente sabe que a incidência está sendo cada vez menor, mas ainda existe. Se existe a tendência, você vai lutar com isso, tem que cuidar. Tem que estar sempre cuidando disso daí. Então eu quero agradecer, doutor, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Fran. Obrigado pela oportunidade. Então você conheceu um pouquinho mais aí, né, sobre os problemas das pernas, principalmente as mulheres. E, infelizmente, gente, a gente nasceu carimbado, como o doutor falou, né? Nasceu para sofrer, eu já digo. Tem vários problemas, mas existem aí os cuidados que você pode tomar. E a gente tentou explicar um pouquinho mais para você no Viver Melhor de hoje. Até semana que vem.